E eu lembro que uma vez estava num festival de dança, eu tinha terminado a apresentação minha e fui assistir. E aí tinha uma menina que dançou brilhantemente e eu estava ao lado da família dessa menina. E os familiares ficavam assim, como que era o nome dessa menina, que é um clássico? Ah, não, não foi essa do jazz. E as pessoas, os familiares ficavam gritando: "Não sei quem é minha filha, não sei quem é minha irmã". E eu não esqueço essa sensação. E eu fiquei assim: um dia eu vou dar muito orgulho para minha família dançando. Entendi. Então, a dança que foi o norteador de tudo. Tudo aconteceu com a dança. Eu nunca fiz um teste, pelo contrário. A minha mãe conheceu a falecida Aparecida Baxter, lembra dela? Lembro. E ela conseguiu um teste para me levar para fazer a novela Brasileiros e Brasileiras lá do SBT. Eu era pequenininha, tô lá na rua soltando pipa, tomei um pau, porque a minha mãe saiu do trabalho, foi direto lá para onde era para eu fazer teste, e eu esqueci de teste no SBT. E minha mãe chegou lá, eu estava soltando pipa com meu irmão, me deu um pau. Tu era moleque, né? Tu era Eu moleque de era. rua. Então, assim, nunca a fama me levou a movimentos. Agora a dança. Então, assim, o trabalho veio pela dança. Depois, quando eu estava na Reggae Night, foi Você anunci dançava na Reggae Night, era isso? Porque tinha umas meninas que dançavam, Isso, né? era uma Ah, tu delas. fazia poxa, e Psyu, Psyu, era coisinha linda do bumbum empina. E era maravilhoso, porque ali a Avenida Atlântica, pra quem é de São Paulo, zona sul, aquilo era maravilhoso, aquela meu Deus, eu me é. sentia muito importante já sendo a loira da reggae. Eu ia muito lá, tá louco, bicho, vivi muito lá, cara. É, foi maravilhoso. E quando eu estava lá, não tinha YouTube, né, Sérgio? Então como que É, a tinha gente nada. fazia para trazer as coreografias? Íamos de ônibus para Porto Seguro, pegava a coreografia, trazia para São Paulo. Caramba, brother, tu ia Porto Seguro pegar as coreografias pra trazer pra cá? Era o YouTube da época. É, pô, Quando eu imagina. cheguei em Porto Seguro, Sérgio, eu falei: "Não volto, não volto". Era para eu voltar uma semana, eu fiquei morando lá uns 4 meses. Aí, meu filho, aí eu dei nó. Aí eu dei o nome de Amor à Dança. Por quê? Eu falei: "Não vou voltar". E não voltei, mas falei: "Que eu vou fazer agora?". Então eu dançava num hotel, lá na beira da piscina, fazia lamba aeróbica por hospedagem, aí eu dançava nas barracas por comida. Eu fiquei esse tempo sem passar R$ 1 na minha mão. Aí, Só na troca. só na troca pra dançar e ficar lá em Porto Seguro. Aí teve um dia que eu liguei pra minha mãe, falei: "Mãe", minha mãe querendo que eu voltasse, imagina, eu tinha 18 anos. "Mãe, eu tô ganhando muito dinheiro, mãe. Eu tô quase conseguindo comprar meu carro, mãe". Mentira, né? Puta mentira. Sérgio, eu não passava R$ 1 na minha conta. Minha conta nem Mas tu tinha. queria tranquilizar tua mãe, você uma É, ótima dar uma filha. mentidinha. E aí teve um dia que eu cheguei assim, eu dançava no Virassol à tarde. Aí quando eu cheguei no hotel, o dono pegou minhas coisas e simplesmente pôs pra rua. Porque falou: "Ó, acabou a alta temporada, não interessa, e aí Tá minhas brincando. malinhas". Eu lá, em Porto Seguro, 18 anos, sem R$ 1, fiquei olhando pra minhas coisinhas, meus paninhos de bunda, como diz minha mãe. Falei: "Ai, não vou pra São Paulo". Aí eu fui lá para o Parracho, falei: "Ô Parracho, deixa eu morar aí. Vai menina, é só você dançar que tá bom". Então, aí me levou pra Porto Seguro. E depois, nessa época, foi quando a Carla anunciou que sairia. Carla Perez. Isso, então as pessoas que estavam perto de mim, elas já começaram a A elas falar. colocarem essa pilha. Você tem que participar, você tem que participar. E na época eu tinha um namorado que ele sempre foi muito sensitivo. E aí uma vez ele olhou assim, a Carla não tinha anunciado, nada existia ainda, ele falou assim: "Eu sei do seu futuro. Você vai dançar naquele grupo que tem aquela loirinha, aquela moreninha". Ele nem sabia o nome do tchan. Mas quem que é esse cara, meu irmão? É, o Vamos achar Henrique me esse cara aí, ajudou meu irmão. muito. Evidente assim, Juro por é? Deus, e teve essa Que essa isso, cena. bicho? E aí ele falava, então quando ela anunciou isso ele falou antes, quando ela anunciou, ele foi a pessoa que mais me incentivou. E o incentivo que ele me dava inclusive era pelo carro também, porque Pra ganhar o carro, porque ganhava o não, o concurso era lá no Ilha de Capri, lá na estrada. tá. Eu não tinha nem carro, como que eu ia para o Ilha de Capri? Ele me dava carona toda vez. Aí, o concurso durou 4 meses, pra você ter uma noção, assim, nessa ordem. E funcionava assim: a gente ia lá, dançava e eles, anunciariam depois. Chegava em casa por telefone, eu não tinha telefone, o meu era por correio, o telegrama. Caramba, Você bicho. passou para a próxima etapa.
E isso aconteceram algumas vezes, até que chegava tipo uma quarta-feira, era o telegrama. Então eu ficava lá esperando assim o correio. Chegou a quarta-feira, nada da cartinha. Chegou a quinta-feira, nada da cartinha. Você tinha feito o E teste eu lá. tinha feito o teste. Aí eu comecei a chorar. Mãe, não passei. Acabou, acabou. A porra do correio não tava de greve. Porra, tá falando. Aí E aí, você- e aí eu lembro que chegou assim, tipo, numa sexta-feira, no mesmo dia que ia ser eliminatória. Aí eu liguei pro Henrique assim. Ai, vai ser hoje, chegou aqui. Ele era corretor na época, ele falou: eu tô indo pra uma venda de um apartamento. Porra. Ele abandonou ali a venda pra me Pô, levar. esse Olha, cara, porra. Como é que é o nome dele, esse cara? Henrique. Aí, Henrique, você é sangue bom, Henrique. É, Você tem, demais. olha, foi o anjo da vida dela. Foi da mesmo. Sheila. Eu falo pra ele, né? Agora, como é que era esse teste? Como é que era o teste? A primeiro teste, como é que foi? Tu chegou lá, como é que era? Tinha que dançar, tinha que Ai, Gui, interpretar? esses dias eu postei, foi justamente essa foto. Tu botou uma foto no teu Instagram, não foi? Essa daqui foi. Aqui, ó. Mostra aí. Ah, Isso. tá na tela? Olha você novinha ali, cara. Foi Quantos anos você tinha ali? no Ilha de Capri. Foi com 19 É? anos, que no concurso eu tinha 19 anos. Essa roupinha Olha era a ali roupinha você da ali, Reggae cara. Night. E você já era linda, né, cara? Toda pá, olha. Você imaginava que você ia ser a Lula do Tchan, cara? Imagina. Como é que foi o teste? Aí você Então, foi lá. Como é que aí você foi chegava isso. lá? Onde é que era? Onde é que foi? Como é que foi? Na Ilha de Capri. Esse daí foi tudo no Ilha de Capri. Então tiveram eliminatórias nas principais capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, e várias. E daí sairiam 8 meninas. Então, 8 meninas de São Paulo, 8 meninas do Rio, 8 meninas lá de Salvador. E quando tiveram essas primeiras eliminatórias, nós fomos para Salvador. Era o Cauadão, não era o Cauadão? Cauadão. Porra, grande Cauadão. Eu Grande conheci Cauadão. ele, o maior maluco lá na Bahia, meu irmão. Gente Isso, boa, eu mais gostava dele. visionário. É, visionário. Grande Cauadão. Pô, já fui umas baladas com ele, pô. E aí, quando chegou em Salvador, foi no dia que o Brasil perdeu a Copa. Meu Cristo. Eu não tava nem aí. Eu Não queria saber. passei foi pro Faustão. Pô, tá Nesse maluco. dia foi anunciado as 16 meninas que iriam pro Faustão. Aí já foi outro nível, né? Ir pra televisão. E aí foi quando a gente começou a ganhar projeção, as pessoas já conhecerem as louras. A gente passava assim na rua, as louras, as louras. Loura do Tchan. Aí começou. Tu sempre foi lourinha ou você era morena e pintou o cabelo de loura? Não, sempre fui galeguinha. Foi a galeguinha. Agora, como é que era o concurso? Você chegava lá, você tinha que dançar? Como é que era o negócio? Eles botavam uma música, você tinha que fazer Isso. Eram a as coreografia igual, tinha um coreógrafo? Como é que era o negócio? Eu não fazia muito. Não, colocava a música e vai pra guerra. Então, E cada um dançava do seu cada uma- jeito? Nossa, o que se batiam as louras pra ficar na frente. O que teve de Ah, tinha pancadaria. Imagina. Teve treta, essas coisas? Teve treta, assim, de ficar uma na frente da outra, porque tava lá, soltava a música e se dá seu show. É mesmo, é E na assim? época, eu lembro que eu não fazia as coreografias do Tchan, porque a reggae, o Emerson Nascimento, que coreografava, ele fazia a coreografia da reggae. E eu só sabia a coreografia da reggae, era mais presente. Como eu trabalhava com as músicas, né, do Tchan, mas as coreografias da reggae, meio que eu ficava sem sintonia com o que tava rolando ali, né? Então o nosso Ei, Tchan, alô, esse é do Tchan, da reggae eu nem lembrava como era, mas não era muito assim. E aí colocava a música, vai pro pau. E aí no mesmo dia não, aí tinham os jurados e depois chegava esse telegrama avisando que eu passei para a próxima etapa. E aí, só que para ir para Salvador, eles não pagavam a passagem. Ah, o Cauadão, a pessoa não pagava? Não, porque aí eram todos Era o Brasil inteiro, Brasil né? todo, tá. E aí fui fazer bingo. Não, minha mãe fez de um tudo, menino, pra me levar, pra gente conseguir pagar a passagem. O Johnny ajudou, né? Teve o Johnny, que na época era amigo do Quem que era Henrique. Johnny? Quem que era O Johnny Johnny? era amigão do Henrique. Eles tinham mais dinheiro, assim. O Henrique era ali do meu ecossistema, era a pessoa que tinha mais projeção, que era o meu namorado, que me falou já, você vai entrar no Tchan. E o Johnny era um amigo dele, então o Johnny contribuiu com um pouquinho. E aí a gente foi pedindo favor. Teve. O que acontece? Eu cresci em Cidade Ademar, é o bairro que eu nasci. Então, a gente começou a fazer panfleto. Então, teve uma época que eu virei a rainha da van. Todas as vans ali de Cidade Ademar
tinha o meu A van carro, cartaz. né? A van carro. Você vai pensar que é a van loja. Não, a van A van carro. A van carro, tá vendo que eu já era da van antes? Então eu virei rainha da van por causa disso, concurso. A padaria lá do meu bairro fez a pizza Sheila Mello. Mas isso daí reverteu alguma coisa em dinheirinho pra gente? Dava um cascalho pra Dava ela um toda cascalhinho semana? pra bancar o concurso. Então, eu lembro que eu não tinha como pintar o cabelo. Eu pedi num salão de beleza lá pra pintar meu cabelo. Tu sempre foi muito vaidosa, Sheila? Muito. E aí eu soube de uma historinha tua que eu morri de rir. Que você saía na rua e se ninguém te elogiasse, Hoje ou- e se isso. ninguém te desse uma cantada, você voltava, trocava de roupa. Eu quero saber se... Hoje Aqui, ó. isso. Aqui, ó. Eu soube Sônia Abrão, Léo Dias. O pessoal me contou, falou assim, ó. Conta isso pra mim. Você saía na rua, É. se ninguém te elogiasse, se desse uma cantada, tu voltava pra casa, trocava Ou de as roupa. pessoas falam assim, nossa, Sheila, você é tão evoluída. Mas vou te falar que a vaidade sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Tanto é que